Bom dia pessoal, todo mundo na paz. Hoje eu não tenho como transmitir pelo Google Meet e até mesmo a transmissão de agora é uma transmissão bastante, como eu direi, incomum, né? Porque eu tô num lugar um pouquinho afastado do centro e como você pode ver, né? Só dar uma panorâmica aqui, eu estou um pouquinho longe de qualquer coisa que você imagine que seja a civilização. Mas eu quero, irmãos e irmãs, nessa manhã gostosa de domingo, compartilhar com você um pouquinho da palavra, dentro daquilo que a gente tinha se proposto a fazer, que é estudar sobre o Espírito Santo, e falar do Espírito Santo numa outra perspectiva. E aí eu quero retomar o encontro da semana passada, quando nós falamos de João, o Evangelho de João, no capítulo 20, versos 21, se não me engano, onde o Jesus ele se apresenta para os discípulos e ele diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e o texto diz que sopra sobre eles. A partir desse texto eu quero tecer algumas reflexões com você, para que a gente compreenda a dimensão do Espírito Santo no âmbito da missão, né? É o Espírito Santo aquele grande, o grande dínamo, o grande starter da missão, certo? Então eu quero, enquanto o pessoal está chegando aí aos poucos, né? Eu sei que tem muita gente que depois assiste o encontro a partir do que está gravado, né? Mas eu quero aproveitar esse tempo porque a minha bateria não vai aguentar muito tempo e eu não posso me dar ao luxo de perder tempo. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã, eu quero orar com você que nos assiste, e feche seus olhos, coloque diante do Senhor aquilo que de alguma maneira está apertando o teu peito, apertando o coração. A palavra diz que mal a palavra nos chega à língua, o Senhor já conhece toda. Então, acredite, o Senhor ele é aquele que conhece aquilo que está no teu íntimo, aquilo que está bem lá no fundo de você. Então, na medida em que você se colocar na presença dele, ele se achega a você e te ouve. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nesse lugar, nós temos um pouco daquilo que é a tua grandeza. Por isso, Senhor, nessa manhã, nós te adoramos. Nós te adoramos. Santo, santo, santo é o teu nome. Bendito seja o teu nome nessa manhã. Quão maravilhoso, Senhor, são os teus desígnios. Quão inescrutáveis os teus projetos. Então nessa manhã, Senhor, quando nós nos posicionamos nesse lugar, o que nós desejamos é que essa tua presença, ela inunde cada lar, cada casa, cada lugar onde esse sinal alcançar. Pai querido, que essa tua presença, presença santa no Espírito Santo, alcance cada irmão, cada irmã, cada família, cada alma que nos escuta. E te pedimos, Espírito Santo, vai de encontro a cada um, cada uma, Senhor. Porque tal qual o salmista,
nós também dizemos: elevo os olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Porque nós cremos, Senhor, que não dormita o guarda de Israel. Então vai de encontro, Senhor, a cada um, cada uma, nessa manhã. Naquilo que cada um mais necessita, Senhor. E ajuda para que testemunhemos a Tua graça, o Teu poder e a Tua mão sobre nós todos os dias. Em Teu nome, Jesus, que nós Te agradecemos. Amém e amém. Irmãos e irmãs, do último encontro nós havíamos dito que falamos sobre João no capítulo 21, mas antes de eu começar a dizer isso, a gente está com um projeto pela igreja local chamado Bíblia do Zero. Bíblia do Zero é um projeto que está tentando trazer o texto bíblico, a palavra, a Bíblia, numa linguagem simples, numa forma mais tranquila, para as pessoas que não têm conhecimento, não têm contato com Bíblia, não têm contato com igreja, mas que apenas gostam da Bíblia, ouvem falar, tal, mas não conhecem a Bíblia. Então, Bíblia do Zero é um projeto que, se você puder, vai lá no YouTube, no canal da Igreja Metodista Central em Taubaté, você vai encontrar lá Bíblia do Zero. Nós também abrimos um canal chamado Bíblia do Zero, que você também pode compartilhar com outras pessoas que não tenham nada a ver com a igreja local. E aí, por favor, gente, eu peço licença, mas também peço perdão para que você entenda o seguinte: lá no Bíblia do Zero eu tento falar numa linguagem muito mais coloquial, de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, leve, muito mais chegada aqui ao nosso dia a dia. Então, compartilhem, eu acredito que seja um projeto bacana, para que a gente faça com que a Bíblia seja conhecida, mais conhecida. E aquilo, o resto, é o Espírito Santo quem faz, né? A palavra diz que, como crerão se não há quem pregue, né? Então, a gente está fazendo nosso papel, nosso trabalho, de pregar a palavra e falar do Senhor onde quer que a gente tenha acesso, condições de fazer, ok? Do encontro passado, irmãos e irmãs, no Evangelho de João, no capítulo 20, lá pelo verso 21, nós havíamos dito esse trecho, né? Chegando-se Jesus para eles, disse-lhes: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles. Eu quero hoje conversar com você, refletir contigo, sobre essa dimensão do Espírito Santo que nos induz à missão, que foi o que Jesus fez naquele momento. Nesse capítulo 20, versículo 20 e 21, existem algumas palavrinhas por baixo do texto que a gente precisa ressaltar, né? A primeira, eu tenho que lembrar você que a palavra aí soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é aquela ideia do pneuma, né? Por baixo do texto está um pneuma hagios. Seria é o Espírito Santo mesmo, não é outro Espírito, é esse mesmo, né? E é a mesma palavra que indica vento. Vocês se recordam quando a gente conversou sobre o vento, naquele papo de doido de Jesus e Nicodemos, né? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Isso está lá em João no capítulo 4. Então esse pneuma, esse vento, é algo que, a rigor, nós não sabemos quais são as intenções do Espírito Santo. E da mesma maneira como Jesus ele envia as pessoas, aquele povo, aquele grupo ali, ele está também enviando a sua igreja. Wesley, é muito interessante que John Wesley, ele
ele diz algo, quando ele faz nos seus comentários, as suas notas sobre o Novo Testamento, nesse trecho, ele fala duas coisas. A primeira, ele diz que esse... gente, uma cena aqui que você vai... Deixa eu ver se dá para pegar. Parece um... Lá vai ele. Eu não sei se ele está levando o leite ou trazendo o leite, né? Eu não sei. A gente está numa região aqui no alto de um dos montes aqui, nas proximidades da Igreja Metodista do Jericó. E o sinal aqui é muito instável. Eu precisei vir, literalmente, eu precisei vir ao alto de um monte aqui para poder tentar pegar o sinal que vem de Lagoinha, né? Mas voltando, esse trecho, Wesley, ele comenta duas coisas. A primeira, ele fala que esse Espírito Santo, ele diz que é um start, é um início, é algo que nos dá poder para a caminhada, é o dínamos. A segunda coisa que ele menciona é que esse soprar que está em João no capítulo 20 vamos dizer assim, um prenúncio do Pentecostes, né? O Pentecostes que você encontra lá em Atos no capítulo 2. E olha, gente, nesse trecho a gente precisa lembrar de algumas coisas. Jesus envia as pessoas com o Espírito Santo. É a mesma ideia quando a gente tem aquele envio de Jesus de 2 em 2, em que eles, em nome de Jesus, eles curavam, faziam milagres, maravilhas, mas em nome de Jesus. É a mesma ideia quando em Atos, no capítulo 13, o Espírito Santo separa Paulo e Silas para uma tarefa, Barnabé e Saulo para uma tarefa que haveria de ser feita. Então, a missão, irmãos e irmãs, ela é inspirada, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. E não pode ser diferente, porque a missão, ela não é minha, ela não é sua, a missão é do Senhor, né? É como nós metodistas, nós acreditamos que a missão é de Deus, e eu e você, nós somos apenas cooperadores, entendem? Então eu não posso querer dizer que vou fazer missão de mim mesmo, porque senão não é ação de Deus, ação do Espírito Santo, mas é ação do homem, ação humana. Então dessa maneira eu posso até criar estruturas, eu posso criar, vamos dizer assim, circunstâncias, conjunturas, que até podem propiciar a ideia de missão. Mas eu não posso esquecer que o grande autor, o grande idealizador, o grande CEO da missão é o Espírito Santo. Então quando Jesus ele sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo, isso era para a missão. E isso me remete, minhas irmãs e meus irmãos, a um outro trecho, e eu quero que você abra, eu não vou dizer abra comigo, porque aqui eu estou sem Bíblia, mas eu quero que você abra aí, no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. A palavra, ela diz mais ou menos assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você pode pensar que eu estou aqui nos confins da terra. Talvez, no final da nossa reflexão, eu vou trazer um argumentozinho que talvez isso aqui tenha sido os confins da terra, por uma igreja ainda nascente chamada Igreja Metodista, que na época era Igreja Metodista em Taubaté. Aí ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra.
Assim como Jesus disse em João no capítulo 20, ele também diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder aqui é o dínamos, de novo, e o Espírito Santo é o Espírito Santo mesmo, é o pneuma hagion, é isso mesmo, gente. Ele diz que o poder vem do Espírito Santo, mas esse poder ele tem uma função, uma tarefa. Qual é a função, a tarefa que está expressa exatamente nesse texto? Olhe para o texto, gente. Você vai encontrar aí, e ser-me-eis testemunhas. Aqui há uma palavra, a palavra testemunha, é a mesma palavra que tem a sua raiz lá vamos dizer assim, no texto lá por baixo, que é o martirel, que é o que vem a palavra mártir. Ou seja, aquelas pessoas receberiam o Espírito Santo para pregar o Evangelho, falar do Evangelho, se martirizarem no sentido de serem testemunhas do Evangelho, não somente no lugar onde elas estivessem, mas nos lugares por onde elas andassem. É a mesma ideia, minhas irmãs, meus irmãos. Abra, e também de novo, eu não vou falar abre comigo, mas abre aí na tua Bíblia, Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Lá no final, nos últimos versículos. Nos últimos versículos você vai encontrar lá no capítulo 28, nos últimos versículos assim: portanto, ide, ou, como dizem muitos críticos bíblicos, indo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ensinado. Veja, quando em Atos capítulo 1, verso 8, nós vemos Jesus dizendo, e ser-me-eis testemunhas aqui em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele também está dizendo em Mateus 28, dizendo o seguinte: eu e você, assim como aquele povo, precisaria fazer discípulos. Irmãos e irmãs, fazer discípulos, eu posso dizer para você que é talvez o cerne da missão. Porque fazer discípulos permite que a missão ela se perpetue, o nome do Senhor ele seja pulverizado pela terra e de alguma maneira o reino de Deus ele chegue até nós. É como em outro momento a gente também falou que Romanos, Paulo diz que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. Então, uma coisa que eu não posso deixar de falar é que quando a gente faz discípulo, a gente está fazendo com que o reino de Deus seja plantado, implantado pelos diversos lugares onde nós estivermos. Então, João 20, 21, Atos 1, 8, Mateus 28, eles vão dizer a rigor a mesma coisa. Precisamos fazer, sim, participar da missão. Mas quem impulsiona isso é o Espírito Santo. Então, não dá, meu irmão, para achar que eu vou fazer missão na força do meu braço. É muito curioso isso, porque nas páginas de Atos, existe um trecho em que Paulo e Silas, eles estavam intentando ir para algum lugar. E o texto diz expressamente, mas o Espírito Santo não permitiu. E aí eles intentaram ir para outro lugar. E a palavra diz, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, mesmo para Paulo, o Espírito Santo disse não, e Paulo com uma boa intenção. Não, nós vamos fazer missão lá. Não, mas não é para fazer missão lá, porque o Espírito Santo não queria que fizesse missão naquele momento, né? A minha bateria acabou de gritar a primeira vez, eu não posso demorar, né? Irmãos e irmãos, com isso eu quero dizer o seguinte: é o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que dá esse dínamo, é o Espírito Santo que nos dá essa diretriz, é o Espírito Santo que nos dá um norte. E é o Espírito Santo que permite que algumas iniciativas missionárias elas sejam, vamos dizer assim, bem exitosas, elas galguem sucesso perante o Senhor,
mesmo quando nós achamos que aquilo não teve sucesso. E aqui eu quero trazer para você uma história que faz parte dos anais da nossa história da igreja metodista aqui nas paragens do Vale do Paraíba. Eu não sei se você sabe, mas a igreja metodista em Taubaté foi a primeira igreja evangélica de todo o Vale do Paraíba. Alguns historiadores até contestam essa informação, alegando que uma comunidade presbiteriana em Cruzeiro também tinha essa prerrogativa, mas enfim, fartamente documentado, nós temos que a igreja metodista ela chega em Taubaté em 1800, lá pelos idos de 1889. Em 1889, irmãos e irmãs, 1890, chega também, junto com o reverendo James Kennedy, chega um pastor e um concunhado seu, pastor Justiniano Rebelo de Carvalho, junto com o seu concunhado, era o José Celestino de Andrade. José Celestino, um moço, cerca de 30 anos, mais ou menos, e o Rebelo já mais velho um pouco. Eles foram fruto de um trabalho de um pastor metodista, reverendo Nelson Justus, de Belém do Pará. Vejam, Belém do Pará. E aí de Belém do Pará eles descem, vêm aqui para Juiz de Fora, Minas Gerais, e de Juiz de Fora eles entram nessa pegada itinerante e se tornam pregadores itinerantes. O José era diácono e o Rebelo ele era pastor. Gente, em 1890 eles começam essa jornada seguindo as estradas dos tropeiros, a rota dos tropeiros. Você que conhece um pouquinho melhor da história, você sabe que Taubaté ela fez parte de uma chamada antiga estrada real, era a Estrada do Ouro, que vinha das Minas Gerais e chegava até Paraty, no que a gente conhecia como o Caminho Velho. Tempos depois foi feito o que a gente chama de Caminho Novo, né? E o Caminho Novo deixou de passar aqui por Taubaté e por esses lugares, já chegando diretamente ao Rio de Janeiro. Pois bem, esses dois moços, esses dois obreiros, partem de Taubaté seguindo a estrada real, no caminho das tropas, e começam a visitar os pousos de tropas, pregando o Evangelho. Conta-se que em 1892, gente, 1892, faz tempo, eles chegam a São Luís do Paraitinga. E os anais da igreja dizem que em São Luís do Paraitinga eles conseguiram alcançar uma comunidade de cerca de 20 pessoas. 1892 a igreja metodista tinha, vamos dizer assim, um ponto missionário em São Luís do Paraitinga com 20 pessoas. Também em São Luís do Paraitinga que eles quase são apedrejados, porque a perseguição dos católicos apostólicos romanos era muito intensa, porque havia realmente uma questão de poder, né? Porque nós estávamos tratando aí de uma relação, né, um status quo, uma coisa bem arraigada na sociedade. É muito interessante, irmãos e irmãs, que essa jornada pela estrada dos tropeiros, pela estrada real, era uma jornada muito difícil. Para você ter uma ideia, por exemplo, para se chegar ao bairro do Mandinga, né, atual aqui Jericó, de Taubaté a Jericó, eles levavam 7 dias a pé ou no lombo do burro, da mula, pernoitando nos pousos, e nos pousos de tropa eles pregavam o Evangelho, falavam das maravilhas de Deus. Daquele relato de 1892, o José Celestino, um ano depois, ele veio a falecer. Veio falecer aos 33 anos de idade. Muito provavelmente porque as condições vividas no percurso dessa caminhada missionária, dessa jornada missionária,
não era nada fácil. Imagine você que hoje a gente tem carro, nós temos muitas condições e tudo mais, mas naquele tempo, sequer nós temos relatos se eles tinham um cavalo para poder fazer esse trajeto. Então é bem provável que eles faziam isso a pé, vivenciando junto com os tropeiros as suas lidas, os seus dramas e tudo mais. Como eu disse, o José Celestino ele falece em 1893. Irmãos e irmãs, a missão, ela lida com essas coisas. Inspirados pelo Espírito, eles caminham. Um ano depois ele não aguenta aquela labuta e veio a falecer, o Senhor o recolheu. Eu trago essa história para que você se recorde do seguinte: a minha vida e a tua vida pertencem ao Senhor. E é o Espírito Santo que vai fazer com que nos encaminhemos dentro daquilo que é o propósito dele para mim e para você nessa geração. Por isso que Jesus, em determinado momento, minhas irmãs e meus irmãos, ele diz assim: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem, no entanto, por amor de mim, perder a sua vida, ganhá-la-á. A trajetória missionária nessas paragens continuou acontecendo. E em 1898, 1899, o que remanesceu, o pastor Rebelo, ele é convidado a pregar o evangelho num bairro aqui de Cunha chamado Mandinga. E aqui, o Mandinga, irmãos e irmãs, fica aqui. Exatamente aqui. Naquele tempo, alguns historiadores dizem que a comunidade metodista, a comunidade protestante, ela se fincou de uma tal maneira que em 1940, um antropólogo chamado William, que era um antropólogo radicado no Brasil e professor da USP, ele num livro, ele menciona que a comunidade protestante metodista, num bairro chamado Jericó, ela foi digna de ser um objeto de estudo antropológico, porque eles conseguiram guardar uma coesão tão grande que aqui nesse lugar foi considerado um dos primórdios modernos do protestantismo, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. É aqui, por exemplo, nessas imediações, que há um cemitério chamado Cemitério das Abóboras, porque fica no bairro das Abóboras, chamado de cemitério protestante, porque naquele tempo os evangélicos, que não eram conhecidos como evangélicos, eram conhecidos como protestantes, os protestantes não poderiam ser enterrados nos cemitérios comuns, porque os cemitérios comuns eles eram geridos pela Igreja Católica. Então, como o protestante ele não tinha fé católica, ele não poderia ser enterrado no cemitério da Igreja Católica. Então, aqui nas Abóboras, nós temos um cemitério protestante. E há missionários norte-americanos enterrados aqui. A história conta que logo em seguida dessa igreja do Jericó, o evangelho chega num bairro próximo chamado Cume, com uma assistência de cerca de 300 pessoas, 60 ou 70 famílias no Jericó. Irmãos e irmãs, naquele tempo, e aqui eu ouvi relatos agora, ontem, do pessoal mais antigo, que antigamente, e aí antigamente mesmo, 2 famílias já quase meavam o templo de uma igreja, porque eles contam que uma família, só uma família, tinha 14 pessoas. 2 famílias já eram 30. Então, você imagina, nós tínhamos aqui algo em torno de 60, 70 pessoas.
a despeito de tudo o que nós poderíamos imaginar. Ah, não vai dar certo. Ah, tá longe. Ah, é mato. Ô Justiniano Rebelo, pastor, não dá, lá é longe. 7 dias, a pé ou no lombo do burro, tem que dormir, pernoitar nos pousos de tropa. Queridos, queridas, vários pontos missionários foram fundados ao longo dessa rota. A maioria deles morreu, porque faltou, vamos dizer assim, continuidade. Mas o evangelho não morreu ali, de modo que em todos esses lugares, hoje, 2021, muito tempo depois, nós podemos testemunhar que o evangelho chegou ali. Então, irmãos e irmãs, quando a gente volta para aquele texto de João 20, ou Atos 1, 8, o ser testemunha fala sobre a ação do Espírito Santo, sobre a minha vida e a sua vida. Então, nessa manhã de domingo, e desculpa, irmãos e irmãs, a minha bateria está urrando aqui. Eu não vou poder demorar muito. Em que nesse lugar, eu hoje estou aqui, eu posso dizer, foi o Espírito Santo que permitiu toda essa obra. Que missionários em 1889, 1890 começassem a rota, inspirados pelo Espírito Santo. Que missionários, muito tempo depois, em 1899, 1900, em 1901, que foi a fundação da igreja aqui no Jericó, permanecessem aqui, fincassem bandeira aqui. E ao longo de todos esses anos, esses trabalhos não morreram. Eu poderia dizer para você, minha irmã, meu irmão, que com tudo que absolutamente tudo o que a sociedade brasileira viveu nesses últimos anos de industrialização, os últimos anos da segunda metade do século XX para cá, o êxodo rural, a industrialização crescente, a mudança de valores e tudo mais. A despeito de tudo isso que eles viveram, eles permaneceram aqui. Então eu digo, é um milagre, porque onde o Espírito Santo intenta fazer missão, um milagre vai acontecer, e é assim que funciona. Por isso, nessa manhã, irmãos e irmãs, eu quero mais uma vez te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu carinho, você que está nos acompanhando. E você que depois vai assistir esse vídeo, eu quero deixar essas palavras finais. É o Espírito Santo quem te inspira, quem me inspira, quem nos inspira a fazer missão. Então, de tudo que nós temos conversado nos últimos dias, nos últimos encontros, entenda, é o Espírito Santo que nos impulsiona. Amém? Nessa manhã, eu ainda quero orar com você e lembrar que temos ainda mais um encontro de Pentecostes, no domingo que vem, tá bom? Não perca o último encontro, porque eu já estou vibrando mesmo pelo próximo domingo, porque a gente vai falar com um pouquinho mais devagar sobre esse Pentecostes. Eu quero orar com você. Se você tem aí algum pedido de oração, vai pensando nisso, vai colocando diante do Senhor e vamos orar. Pai querido, nós queremos nessa manhã louvar o teu nome, bendizer o teu nome. E é no nome de Jesus que nós te adoramos, Senhor. Te adoramos. Santo, santo, santo. Santo é o teu nome.
Toda a terra, Senhor, está cheia da tua glória. Por isso nós também dizemos, Senhor, quem somos nós? Que é o homem para que dele te lembres? Senhor, nós somos apenas sopro, sombra, perante a tua grandeza, perante maravilhas sem par, sem fim. Nós te louvamos, Senhor. E nessa manhã, ainda assim, em nome de Jesus, nós te suplicamos, vai de encontro, Senhor, a cada necessidade. Permite que teu Espírito Santo, Senhor, seja como bálsamo. Permite que teu Espírito Santo seja como óleo fresco, Senhor. Derrama, Pai. Derrama do teu óleo fresco, Senhor, sobre cada vida, cada lar que nessa manhã nos escuta. Espírito Santo, derrama o teu óleo de alegria, a tua unção fresca de alegria, Senhor, sobre cada um, sobre cada uma. Cada um, Senhor, que tem parentes, amigos, que nesse momento podem estar enlutados, ou então vivendo o drama, Senhor, da pandemia que assolou a nossa terra. Nós te pedimos, Senhor, nos liberta e nos traz a saúde novamente. Senhor amado, nós louvamos o teu nome e cremos, nós cremos, eu creio, Senhor, na tua grandeza e no teu poder. Assim nós, em nome de Jesus, te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Amém e amém. Querido, querida, que Deus te abençoe imensamente. E mais uma vez eu te agradeço de coração por você estar aqui junto com a gente, junto comigo, vivendo esse momento que é tão único na nossa caminhada. Bom domingo para você, que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.